Olá, olá, queridos alunos da Mediação Tecnológica, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente curricular de Sociologia, aqui no nosso canal da Mediação, comigo, a professora Elisângela. Nós trabalhamos a abertura da nossa disciplina aqui com o primeiro ano, na aula passada, onde nós falamos sobre os contextos históricos do surgimento da sociologia, lembram? Então, hoje a gente vai continuar esse bate-papo, a gente vai continuar essa aula, só que nós vamos aprofundar agora sobre os assuntos relacionados a como a sociologia se desenvolveu, o que estuda exatamente a sociologia. A gente deu uma abertura um pouco, né, durante aí a aula passada, mas hoje a gente vai aprofundar e aí a gente vai falar de como a sociologia se desenvolveu e como ela representa a importância que ela tem dentro das ciências sociais. Vocês sabiam que a sociologia é uma disciplina das ciências sociais? Não sabia? Então vai saber agora como é que funciona. Então vamos aqui para o quadro para a gente ver a agenda da aula de hoje. Galera, a nossa aula de hoje é por que estudar sociologia? É uma pergunta, né, retórica, onde a gente vai conversando aqui falando. E aí a gente tem aqui os tópicos, onde nós vamos falar sobre a vida em sociedade, nós vamos falar o que são as ciências sociais, né? Lembra que eu falei para vocês que a sociologia faz parte do estudo das ciências sociais? Nós vamos falar também sobre a antropologia, a ciência política. Esses são as três áreas de conhecimento que abrangem as ciências sociais. A gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas. E nós vamos encerrar falando o que estuda exatamente as ciências sociais. Muito bem. Então a gente começa com uma enquete aí para você se perguntar para você, para os seus colegas aí na sala de aula, vocês que estão aí assistindo, podem conversar entre vocês. Qual é a importância que a sociologia tem na escola? Por que vocês estudam sociologia? Por que na escola é preciso a gente falar cada vez mais dessa disciplina? Né? O que é importante vocês saberem dentro da sociologia para a prática cotidiana de vocês, para vocês se desenvolverem melhor como seres humanos, saber analisar melhor o que acontece na sociedade, não ser envolvido pelos discursos do senso comum, saber ser mais crítico, questionar as coisas, enfim, muitas outras coisas que é importante que vocês possam analisar a partir do estudo da sociologia, né? Bom, então a gente vem aí com a pergunta, por que a gente estuda exatamente a sociologia? Bom, a sociologia, gente, é uma disciplina que eu falei para vocês que veio em meio a uma crise, em meio a uma situação de mudança, né? Tanto que alguns estudiosos chamam a sociologia de ciência da transformação, ciência da crise, ciência do conflito, né? Das revoluções, porque aconteceram ali, naquele contexto histórico, duas grandes revoluções. E aí a sociologia traz essa necessidade de entender melhor a vida coletiva, né? Então a sociologia ela nos ajuda sim a entender melhor as questões da sociedade. Bom, vocês lembram que na aula anterior eu falei que a sociologia não é o estudo da sociedade, não é um objeto de reflexão apenas da sociologia. Outras ciências também estudam. A gente tem aí a filosofia, que foi a mãe de todas as ciências que nós conhecemos hoje, e a sociologia, ela surgiu depois, né, lá no século XIX, mas a gente também tem a geografia que reflete sobre a sociedade, o espaço, o território, né? Nós temos a filosofia, de certa forma, a história traz um pouco desse estudo histórico, dos acontecimentos, de como iniciou, das revoluções, né? Dos aspectos políticos. Então, essa preocupação em entender a sociologia, a sociedade, não é uma coisa só da sociologia, tá? Porém, a sociologia, ela traz estudos específicos sobre os efeitos ou sobre os fenômenos que envolvem a coletividade. Então, ela tem uma profundidade maior para a gente entender os fenômenos coletivos.
como, por exemplo, as revoltas, as revoluções, mudança social, né? Aspectos culturais das coletividades. Então, a sociologia ela busca um aprofundamento, como se a gente estivesse aqui no oceano. Aí a gente tem as camadas, né, desse oceano que vai aprofundando nesses estudos, nessas reflexões. Então, a sociologia ela vai indo lá para o fundo, né? E o que diferencia ela do senso comum é que, enquanto a gente está vendo aqui um cenário acontecendo, né? Por exemplo, você está vendo ali numa floresta uma árvore queimando, e você, cara, o que está acontecendo? Por que essa árvore queima? O que está acontecendo? Foi alguém que colocou fogo, ela queimou sozinha, um raio caiu nessa árvore, digamos assim, uma castanheira, que é uma árvore muito imponente, né? Uma árvore grande. E aí as pessoas, exatamente no meio de uma situação de conflito ou qualquer coisa parecida, elas vão muito mais ali naquela situação em si, pontual, né? O cientista social, o sociólogo, ele vai olhar o entorno, o contexto, né? O que está acontecendo? Então, retomando a ideia da árvore, aquela árvore está queimando, mas olha o contexto que está acontecendo. Talvez seja um temporal, que caiu um raio ali, talvez seja uma queimada num lugar específico ali próximo. Pode ser uma série de coisas, alguém que tacou fogo. Então, a sociologia ela não vai olhar só o processo em si, mas ela vai olhar todo o contexto geral, que pode levar a um estudo que precisa da história, a um estudo que precisa se ancorar ali na filosofia, talvez na psicologia, até porque a gente tem uma disciplina de psicologia social, existe essa disciplina nesse estudo. A gente, às vezes, tem que se reportar ali a geografia, né? Às vezes, em outras ciências, para poder entender aquele fenômeno. Então, o conhecimento não é algo isolado. A sociologia não é um conhecimento que é isolado dos outros conhecimentos. Pelo contrário, todos os conhecimentos, eles precisam transitar nesse diálogo, porque senão a gente fica, né, a gente tem um prejuízo desse aprendizado, né? Então, gente, voltando aqui para o nosso slide, a sociologia, ela nos fornece os conceitos, né? Como eu disse para vocês, para você entender a sociologia, você tem que entender a partir dos seus conceitos, dos seus critérios de análise, né? Então, ela nos fornece conceitos e ferramentas para analisar questões que vão além do senso comum, que nem eu disse para vocês. O senso comum é aquele conhecimento que não tem compromisso exatamente com a verdade. Não tem compromisso com a verdade. O compromisso que ela tem é com o evento daquele momento. Então, muitas vezes é o que está ali sendo discutido, inventa-se ali uma narrativa e pronto, tudo bem. Não necessariamente é uma verdade, né? Já a ciência da sociedade, a sociologia, ela tem que procurar, né, estar ancorada na verdade e que a gente chama dessa verdade científica, né? É importante também entender que ela é algo especial e fundamental para a formação do pensamento crítico do indivíduo. Porque aqui a gente não tem que estar só pensando, né, em formar pessoas só para o trabalho, entendeu? Você não está aqui estudando só para trabalhar. Você não vai ser um robô, uma mão de obra. Você é mais que isso. Você é um ser humano. Você precisa ter uma formação completa. Então, falar de sociologia é falar de formar um ser humano crítico, que tenha mais do que um pensamento ligado apenas ao trabalho e à materialidade. Você está aqui como um ser integral e completo. Então, a sociologia e a filosofia, também temos a disciplina de filosofia aqui na mediação, ela é para formar esse seu pensamento, para você ir além das aparências, além do que você vê na TV, além do que você vivencia na rede social. Porque a vida é mais que isso, né? A matemática é importante, a biologia, a geografia, né? Mas você não está resumido apenas a isso. Você é muito mais. Então, a sociologia ela é um complemento para essa formação, para o indivíduo que vai ser mais crítico,
né? Porque se você começa a questionar a realidade, você passa para uma categoria acima, né? Você é uma pessoa que não acredita em tudo que vê, não acredita em tudo que te falam. Você, opa, peraí, eu vou procurar saber se isso é verdade, se o que estão me falando tem fundamento, né? Para isso a sociologia é esse start, porque o resto é você que vai correr atrás, né? Bom, voltando aqui ao nosso slide, a sociologia, ela também contribui para desenvolver essa imaginação sociológica. Isso é um conceito do Charles Mills, né? O Mills, ele fala dessa imaginação sociológica, que é você sair do senso comum, né? E fazer essa criação, né? Realizar essa criação dentro de critérios da sociologia, né? Então, assim, o pensador, o intelectual, ele tem que ir para além das aparências, ele tem que ir para além daquilo que está posto, né? Eu estou aqui dando aula para vocês e estou vendo uma TV, eu estou vendo uma cadeira, mas o que está além dela? O que eu posso analisar a partir desse objeto? Posso analisar as relações de trabalho? Posso. Eu posso analisar o desenvolvimento da tecnologia? Posso. Eu posso analisar os novos significados culturais? Posso. Então, essa imaginação sociológica é você sair desse lugar apenas de espectador e começar a ser protagonista, né? Começar a pensar também. Então, gente, a capacidade de analisar nossas vivências cotidianas, estabelecer as relações entre elas e as situações mais amplas que nos condicionam e nos limitam, mas que também explicam a nossa vida. E como eu disse ainda agora, né, há poucos minutos, você não é uma máquina de trabalhar. Formar vocês aqui não é apenas para que vocês saiam e arrumem um emprego. É também, mas não só. A gente está aqui também para levar vocês a reflexões sobre a vida cotidiana, sobre os condicionamentos, né? Sobre as realidades, as diversidades, a cultura. Então, aqui não é só uma formação e que vai levar vocês para um mercado de trabalho, um emprego, uma ocupação, né? E a gente quer que vocês saiam também dessa amarra que as pessoas têm, que é viver a vida sem refletir nada, sem pensar naquilo que vai além do que vocês estão vivendo no dia a dia, né? Então, a vida em sociedade, ela demanda de nós um esforço muito grande, não é verdade? Né? Viver em sociedade, gente, não é fácil. Não é uma coisa simples, porque a gente demanda de nós uma certa disciplina para viver juntos, né? Então, para que a gente possa viver em minimamente harmonia, a gente tem que também condicionar o nosso instinto, a nossa raiva ou nossos sensos sem noção para também conviver junto com outras pessoas, né? E os cientistas sociais, que são aqueles que estudam essa coletividade, essa sociedade, eles estão interessados em entender o que acontece nessa vida em sociedade. O que acontece quando a gente está junto em sociedade? O que acontece quando a gente está ali numa torcida de futebol, que é uma coletividade, né? Um momento coletivo? O que acontece com as nossas instituições, quando a gente estabelece ali a igreja, o Estado, a família? O que tem acontecido de 50 anos para cá em relação a essas instituições? Será que a gente pode falar que a família de 50 anos atrás é a mesma de hoje? Né? Então, são essas questões que a gente precisa ainda estar refletindo, né? Então, a gente traz sempre a problematização, né? Por isso que às vezes falam que o cientista social ele é chato, porque ele problematiza mesmo, problematiza tudo. Então, assim, quais são as perguntas que a gente se faz para tentar entender essa sociedade? Quais são as formas de convivência entre as pessoas? Existem diversas maneiras de convivermos juntos, através do nosso grupo familiar, nosso grupo de amigos, através das nossas relações de trabalho, através da igreja, né? Existem várias formas aí de convivência. Outra pergunta que se faz: que relações fundamentais existem em uma sociedade? Existe uma hierarquia? Existe
um critério, né, que faz com que a gente estabeleça essas relações? Será que a relação fundamental seria o que? A relação familiar primeiro? Ou a relação de amizade, a relação da igreja? O que é fundamental para um indivíduo ter uma vida saudável em sociedade? É uma pergunta que se faz, né? Como é que funciona uma sociedade? Existem hierarquias, grupos, né? Regras. Existe regra, gente? Existe, né? E várias. Existe punição? Existe, né? Então, todas essas questões são estudadas pela sociologia. Por que que, em geral, gente, as pessoas fazem coisas muito parecidas? A gente pode colocar vários exemplos. Viu aqui essa foto? Essa fotografia, essa imagem, ó? As pessoas estão aqui, todo mundo, acredito eu, que no cinema assistindo um filme, todo mundo com óculosinho, todo mundo muito parecido, né? Por que que a gente tem essa mania de fazer as coisas parecidas ou até mesmo de buscar sermos parecidos, né? Então, por isso entra aquela questão da moda. O que que é a moda, né? Aquilo que a gente está ali vivendo, repetindo, né? Dentro do estudo da estatística, a palavra moda, ela se refere a algo que vem repetido numa sequência numérica. Por exemplo, 01, 02, 01, 01, 01, 02. Aí vai, qual é a moda? O que mais repetiu, os números que mais repetiram. A gente pode se reportar isso também à sociedade, né? A moda é aquilo que fica em evidência por várias vezes, aquela mesma evidência, e acaba, hoje em dia, na nossa análise, né, dessa linguagem contemporânea, viralizou, virou moda, né? Usar boné viralizou, virou moda, ou seja, todo mundo está usando. Por que será que a gente tem essa coisa de querer se parecer? Ao mesmo tempo que a gente quer ser diferente, a gente também acaba sendo parecido. Então, nos gostos musicais, né? No modo de se vestir, na maneira de se relacionar, nos meninos aí, vocês meninas e meninos, nas gírias. Gíria tal, aí tá todo mundo falando igual, porque, né, quer ficar ali na moda. Então, é um comportamento coletivo, porque se você estivesse sozinho, você não ficava preocupado com isso, em parecer com quem, né, se você está sozinho. Mas quando você passa a ter uma convivência com um grupo social, cada vez mais você quer ficar parecido com aquele grupo. Então, se as pessoas andam com cabelo colorido, você vai querer andar com cabelo colorido. Mas se eles andam com roupa folgada, eu vou andar com roupa folgada. Mas se eles falam determinada gíria, eu vou falar determinada gíria. Então, é uma tendência, é um comportamento coletivo que a gente tem, que é bastante forte, né? Quer ver? Faz um teste, para num lugar e fica olhando pro céu assim um tempão. Aí aponta pro céu, fica lá olhando. Cara, não vai dar 2 minutos, vai aparecer alguém ficar aqui do seu lado e vai olhar pro céu também, porque quer saber o que tu tá olhando. Aí daqui a pouco encosta outro, e as pessoas, parece que é um comportamento de manada, né? Aquele tipo, todo mundo quer saber o que tu tá vendo, né? Então, tem esse movimento da coletividade muito forte pra gente, né? Bom, aí a gente tem aqui, ó, no quadro, a questão do questionamento. O que faz a gente, como cientista social, ir além da aparência? A gente tem que passar por 3 processos. O processo do ato ou efeito de questionar. O segundo processo, problematizar. E o terceiro processo, contestar, né? São processos do questionamento. Então, você vai questionar, mas por que, digamos assim, deixa eu ver um dado atual. Um dado atual que apareceu há pouco tempo aqui em Rondônia, que essa pesquisa mostra que Rondônia é um dos estados que mais tem divórcios no Brasil. Opa, é um dado. Aí, no primeiro momento, a gente vai fazer o quê? Por quê? Por quê, né? Aí problematizar o porquê que Rondônia, um estado da região norte, com uma população relativamente jovem, né? Talvez a gente possa até traçar algumas hipóteses aqui, né? Digamos assim, que hipóteses poderiam ser essas?
Ah, porque os casais são muito jovens, casam muito cedo. Ah, porque há uma predominância maior de mulheres, então os homens acabam tendo mais opções e acabam trocando de parceiras, ou tem mais homens, aí vem as hipóteses. Depois vem a contestação, né? Que é contestar essas hipóteses, talvez reafirmar ou não essas hipóteses, tá? Então, um processo complexo, é dialético, é o tempo todo ali, ida e vinda, né? Uma bola que vai e vem. E aí você precisa entender esse processo, tá? E aí, gente, as perguntas não param. Você vê aqui, ó, por que as sociedades mudam, né? Voltando a essa história dos casamentos. Por que há 50, 100 anos atrás os casamentos duravam muito tempo e hoje não duram? A média nacional, tá, gente, de casamento no Brasil, segundo esse dado que eu encontrei, que está sendo bem divulgado, a média de no máximo 10, 11 anos os casamentos estão durando. Mas nos tempos dos nossos avós, os casamentos duravam 30, 40, 50 anos. Então por que muda? Uma pergunta interessante, né? Por que a vida em sociedade produz diferenças tão grandes entre seus membros? Também existe o aspecto cultural, né? O aspecto territorial, enfim, várias coisas. Quais são os fatores que diferenciam os grupos e sociedades? Que fatores são esses? São fatores religiosos? São fatores econômicos? Culturais? Geográficos? Territoriais? Então, são perguntas interessantes para a gente se fazer, né? Por que algumas pessoas nas sociedades, elas são subjugadas e até mesmo escravizadas? Já se fizeram essa pergunta também? Né? Por que será que isso acontece em determinado tempo histórico, em determinada sociedade? E muitas vezes é até normalizado, né? Como algo assim comum. Também é uma outra pergunta que se faz. Você viu aí a gama de perguntas que a gente pode estar se fazendo, questionando enquanto o estudo da sociologia? São várias, né? Bom, agora a gente vai aqui para o estudo das ciências sociais, né? Ciências sociais é um estudo mais extenso, maior, porque a gente tem outras ciências que são ancoradas nesse guarda-chuva, como se a gente tivesse aqui um grande guarda-chuva, né? Que são as ciências sociais, e debaixo dele a gente tem aqui 3 ciências, a sociologia, a antropologia e a ciência política, tá? Que formam essa categoria maior aqui, que é as ciências sociais. Gente, então vamos aqui ver quais são as 3 ciências que ancoram a grande guarda-chuva das ciências sociais. Vamos aqui para a tela para a gente conhecer. Bom, a sociologia, então, constitui um campo do conhecimento científico denominado ciências sociais. Agora, prestem atenção e anotem aí, ó. Nós temos a antropologia, a ciência política e a sociologia. Vamos começar então com a antropologia. Bom, a antropologia ela é uma ciência que procura compreender, entre outras questões, principalmente a relação entre culturas e povos, né? Então, geralmente, a antropologia ela vai buscar entender e relacionar determinadas culturas, principalmente as culturas, claro, a gente vai ter a cultura contemporânea, a cultura das cidades, né? Mas também as culturas milenares, as culturas ancestrais, né, de grupos diferenciados, então cultura indígena, a cultura de povos originários, a cultura de digamos assim, determinadas etnias do mundo. Então a antropologia está muito relacionada com esse estudo que vai tentar entender os mecanismos de funcionamento, como que essas culturas se desenvolvem, as crises dentro dessas culturas, né? Até mesmo a relação das culturas umas com as outras, as influências que podem ter entre culturas, os costumes dos povos, né? A forma de reprodução, de produção, de como eles vão se comportar, das suas pinturas, mitos e lendas, muita coisa, gente. A antropologia é um mundo, tá? A ciência política, ela já é um estudo que vai se relacionar diretamente com as relações de poder. Então, ela vai procurar entender de que forma se exerce o poder. Tanto um poder que vai ser mais individualizado,
como também, principalmente, o poder que se dá entre as relações de sociedade, né? Então, o poder político é um deles, é o principal deles, né? Então, a ciência política vai estudar governo, formas de governo, estados, ditaduras, vai estudar períodos históricos, né, dessas ditaduras, desses governos, vai estudar voto, né, a democracia, vai estudar os partidos políticos, vai estudar as maneiras, né, de comportamento do cidadão, da cidadã, abusos do poder, então corrupção, enfim, todas essas questões estão aqui, ó, na ciência política. Você gostou desse aqui? É interessante, viu, gente? E tem muito cientista político aí no Brasil já se destacando, né, por esse estudo e análise das relações de poder. Já a sociologia, ela vai estudar a ciência, né, uma ciência que estuda as relações de sociedade, né? Pode ser as relações entre os grupos humanos, as relações entre o indivíduo e as instituições sociais, podem ser as relações num determinado período histórico, mudanças sociais, movimentos sociais, né? Os novos grupos urbanos, enfim, toda essa gama, né? Os comportamentos coletivos e tudo mais, tá certo? Bom, então as ciências sociais, ela é um conjunto de ciências, como vocês viram aí, né? Elas buscam compreender a realidade e propor soluções em alguns casos, tá? Nem todos os cientistas sociais, cara, gente, eles se preocupam realmente em buscar soluções. Alguns sim, outros eles estão preocupados apenas em demonstrar aquele fenômeno, não em procurar soluções. Então a gente tem conflitos sociais que são da antiguidade, conflitos contemporâneos, todos esses são analisados dentro das ciências sociais, né? Então, é uma pergunta aqui, outra que se faz. Quais são as relações entre a minha vida pessoal e a sociedade em que eu vivo? Será que vocês já se fizeram essa pergunta? Né? O que tem da minha vida que tem influência do coletivo? Né? A comida que eu como, será que eu como porque eu gosto ou é porque é uma influência social? Né? A escola é uma instituição social que eu estou, né? A igreja, as mudanças no meu bairro, as mudanças na minha cidade, né? As relações de poder, enfim, tudo isso entra nessa discussão, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. A gente entra aqui falando da antropologia. A antropologia, como eu disse para vocês, gente, é a ciência que busca entender como o ser humano pode levar vidas tão diferentes. Como que, né, no planeta Terra nós temos milhões e milhões de pessoas, bilhões, né? E como que essas pessoas podem ser tão diferentes, né? Em vários lugares do mundo, pessoas têm culturas, forma de se vestir, de andar, de falar, idioma, comida, tudo diferente. Por que né? Como é que isso acontece? Que são influências tão fortes que fazem com que a gente consiga, né, ser tão diferenciado uns dos outros. Aqui a gente tem, por exemplo, nessa imagem, uma imagem de um povo que é diferente de nós, né? Já de cara você já fala, não, essa galera não é daqui. De longe assim você vê que realmente são crianças, né, que são diferentes das nossas crianças daqui. E aqui ao que eu sei, Ayurveda, eu acredito que seja daqui, ó, indianos, são crianças indianas, dentro da sua forma culturalmente aqui construída, pintadas, né, com o rosto pintado, como essas coisas aqui adereços na cabeça. Então, assim, toda uma gama de coisas diferentes de nós. Só em uma foto a gente consegue identificar. Agora, imagina você ir lá e conhecer, hein? Deve ser fantástica a experiência, né? Bom, o que a gente pode dizer, né? Que essa antropologia que a gente gosta de estudar, ela vai falar sobre a diferença entre os grupos, né? Então, ela usa os exemplos de várias formas de vida em sociedade e as pessoas escolhem ou não essas formas de viver, né? Porque, de repente, você já nasce inserido numa sociedade que vai
determinar muito do que você pensa, do que você faz, né? De repente você nasceu lá na Índia, você tem, né, um mundo de coisas que são diferentes da nossa. Ah, mas eu nasci numa etnia indígena, também é um mundo de coisas diferentes das pessoas que moram na cidade ou que têm uma cultura ocidental, né? Aí eu trouxe até aqui um exemplo, né, interessante, porque está muito na moda aqui no Ocidente, a curiosidade dos jovens de conhecer a cultura coreana, né? E tem até um livro aqui, ó, Os 5 Porquês da Cultura Coreana. A galera curte agora as séries, filmes, novelas e a parte musical, né, coreana, que tem crescido muito. Então, assim, tem muito, né, diferença cultural muito grande da nossa. E por que a gente ocidental está tão interessado? Né? Será que é porque é tão diferente que atrai também o interesse da gente? Poxa, eu queria conhecer, né? Deve ser tão legal, né? Igual a eles também, às vezes, querer conhecer a cultura brasileira. Pô, deve ser tão legal, né, ser brasileiro. Entendeu? Existe esse interesse, essa curiosidade também, de você saber como o outro vive, como ele pensa, o que ele come, né? Bom, a ciência política já é uma coisa assim mais formal, né? Ela vai estudar as formas de poder, ela vai utilizar métodos, tá? Assim como antropologia, tá, galera? Não pensa que é uma ciência que não tem método. Todas as ciências, galera, no mínimo ela tem que ter um método. Método de quê? De pesquisa, de pensamento, né? Tem as escolas de pensamento. Legal. Agora eu consegui lembrar de uma coisa interessante que vocês podem também, às vezes, questionar. Todo mundo que estuda antropologia, professora, concorda com as coisas? Não, não mesmo, tá? Existem escolas de pensamento da antropologia, assim como também existem escolas de pensamento da ciência política. Então, mas todo mundo que estuda ciência política é de esquerda? Não, existem outros pensamentos, escolas de pensamento que vão mais à direita, ao centro, outras são bem mais de esquerda. Então, galera, existe uma diversidade dentro das ciências sociais do modo de pensar, nem todo mundo pensa igual. Mesmo sendo cientista, tá? E que bom, né? Que é assim, porque senão todo mundo ia ser igual nas análises. Então, a política, a ciência política, ela estuda desde as instituições, né? A maior delas, que é o Estado moderno ocidental, como também estuda o Estado, formas de Estados orientais, é porque a gente realmente não tem tempo de falar sobre isso com vocês, mas também tem lá o califado, outras formas de organização políticas, tá? E também estudam a própria relação de como as pessoas reagem ou interagem entre si e os seus interesses de poder. Inclusive até, né, a questão do nazismo, o discurso de ódio, fake news, enfim. Tudo isso também entra aqui, ó, nas ciências políticas. Então aqui, ó, um exemplo do que a ciência política estuda. Formas de governo, democracia, monarquia, república, né, são estudadas, né, pela ciência política, certo? Ainda sobre a ciência política, a gente vê que ela tem se dedicado bastante nos últimos anos, né, a entender também estratégias e táticas dos próprios atores políticos. Então, a ciência política também estuda as personalidades políticas, né, como eles conseguem os seus objetivos, né, como eles têm poder de persuasão, como eles conseguem angariar multidões de seguidores. Então, a ciência política ela não estuda só a instituição política, mas ela também estuda os agentes políticos que vão atuar nessas instituições ou fora dela, de repente num movimento social, num movimento espontâneo, entre aspas, que podem ocorrer em determinado momento histórico, né? O Martin Luther King, ele foi um ator político importantíssimo para aquele momento histórico. Então, é claro que a ciência política também vai querer entender um pouco do pensamento do Luther King, porque, afinal de contas, o cara foi um visionário e levou multidões com ele. Como não se interessar pela história dele, entender, né, tanto o contexto histórico desse líder político, como também a questão do racismo, a discriminação, como isso entra também no discurso político,
mas também nas práticas políticas. Hoje as pessoas têm que tomar cuidado para falar sobre racismo, cor de pele, porque hoje é crime. Então, como que esse discurso que estava lá no movimento social, ele vem, chegando nas práticas governamentais e se tornam leis. Então, hoje você não pode falar, ei, seu preto. De repente, as pessoas, né? Ei, você, neguinho, ei, escravo. Não, porque hoje é crime. E que bom que é crime, porque a gente já começa a ter práticas diferentes. Daqui a 100 anos, as pessoas vão ter mais vergonha de ser racistas, porque é ridículo. Não dá mais para aceitar esse discurso, entendeu? Então, as práticas políticas levam os agentes a também se educar nos discursos. Alguns ainda não, né? Que infelizmente a gente ainda vê de tudo um pouco nesse mundão de Deus. Mas, em tese, no geral, as pessoas agora estão com mais medo de falar de certos temas, porque sabe que isso é inaceitável nessa sociedade. Mas há 30, 40, 50 anos, galera, não era, né? Bom, voltando aqui então para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente termina com a sociologia, claro, né? A sociologia que vai trabalhar e entender como a sociedade se estrutura, tanto na produção de bens, como ela distribui esses bens, como essa distribuição implica na concentração de poder, como o poder reforça o combate às injustiças, como a forma de produção resulta nas classes distintas. Esse é só alguns, tá, gente? Então, assim, a sociologia também se debruça sobre as instituições, como eu disse para vocês, que vai desde o sistema econômico, igreja, o Estado e tantas outras, tá? Traz essa leitura, essa necessidade de reflexão. Então, gente, no total aí de tudo isso que a gente falou, as ciências sociais nos ensinam a pensar criticamente. Anota isso aqui, galera. Criticamente. E não aceitar qualquer argumentação. Olha que interessante, né? Então, as ciências sociais, para algumas pessoas pode até ser chocante falar isso, mas nas ciências sociais, o certo ou errado depende das questões complexas, depende de como eu analiso. Então, isso é errado? Peraí, mas por quê? Depende. Vamos aqui, vamos analisar, né? Ou seja, depende de reflexões críticas e cuidadosas, né? Não falar do bem, do mal, no sentido assim, demonizar tudo, nem tudo é bom, né? Porque tudo depende, tá, gente? Depende de como a gente reflete e pensa criticamente, tá? Então, as ciências sociais, ela realmente traz essa ideia de você pensar, criticar, a gente prepara você para não ser enganado facilmente ou enganada facilmente. Por isso a ciência social é tão importante, né? E ela vai ajudar a gente a decifrar os discursos políticos, a questionar as informações que a gente vê na internet, né? Contrapor argumentos e deduzir a melhor opção para tomar as nossas decisões, tá? Bom, ainda já partindo para o final, que o nosso tempo estourou, as ciências sociais ela tem que ter instrumentos, método, tá? Então, todas essas que eu apresentei para vocês, essas 3 ciências, ela tem método. E esses métodos, né, elas também têm que ter as suas ferramentas básicas. Então, o cientista social, ele não vai para o campo pesquisar com a mera opinião da cabeça dele, galera. Ele tem que ter método, ele tem que ter pesquisa, ele tem que ter ferramenta, ele tem que ter problematização. Ele não vai para o campo no eu acho. No eu acho, isso não acontece para ciências sociais, isso não deve acontecer, né? E para você aí, aluno, você acha que você se livrou? Ah, eu não gosto de ciências sociais, não quero nem saber, não. Vai ter que estudar, porque olha só onde é que ela está. Nas provas do Enem, nas ciências humanas e nas suas tecnologias, elas trazem a necessidade de você ter um mínimo de leitura, tá? Então, essa produção do conhecimento, ela é uma característica fundamental para as sociedades humanas e ela vai estar, sim, presente no Enem. Ela sempre esteve, desde o início. Tanto que, olha só, o tema da redação do Enem do ano passado,
Os desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Tá aqui, gente. Sociologia pura aqui na redação e você aí achando que não precisa estudar. Tá aí, ó. Tá vendo? O que a gente pode elencar de conhecimento sobre esse assunto? Você precisa ter leitura social. Não é só a leitura do português lá não, gente, da interpretação de texto. Isso aí é o mínimo. Isso aí é um mínimo, tá? Você precisa ter leitura social para você escrever sobre isso aqui. Se você não tiver, você se dá mal, tá? Então tá aqui, aluno, você precisa estar ligado, viu, galera? Tá aí. Então vamos prestar mais atenção das nossas aulas, certo? Tá aí as nossas referências da aula de hoje e a gente volta já já para a revisão do nosso conteúdinho que a gente falou aqui bem longo, né? E também para a correção da atividade. Então aguardo vocês, se liguem que a aula continua.